Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, faço parte da equipe de professores de filosofia do portal e essa aqui é a aula de número 4, né, da turma do pré-vestibular de 2021. Essa aula está sendo regravada porque infelizmente a primeira gravação teve de ser deletada devido aos problemas técnicos. Acredito que a maioria dos alunos vão lembrar que durante a aula eu tive uns problemas com o som para gravar essa aula, certo? E aí eu precisei excluir a gravação antiga e isso atrasou a publicação do material devido a outros compromissos também. Mas agora estamos aqui para que vocês tenham acesso à gravação, ao conteúdo, né, que foi discutido, tá bom? Dessa aula, juntamente com o slide e uma ficha de questões para que vocês exercitem sobre esses assuntos tão interessantes que foi discutido, né, que foram discutidos, que foi a política, democracia, na verdade, a cidade e a justiça, em Platão e Aristóteles, tá? Nós estamos ainda dentro da filosofia antiga, filosofia clássica, então estamos trabalhando esses dois grandes filósofos, né, do período grego, certo? Que foram Platão e Aristóteles. Então a gente vai conversar sobre justiça, sobre democracia e sobre a cidade, tá? A polis. Bem, durante a aula nós tivemos uma reflexão, né, sobre a importância da política, sobre a importância da justiça e da cidade também. São assuntos que podem causar estranheza, né? O tema da aula, assim, como assim eu vou falar sobre a cidade, a polis, né? Como era chamada pelos gregos. Como assim eu vou falar sobre a cidade, falar sobre a democracia, a política? Pode parecer uma coisa distante de nós, ou talvez uma coisa muito óbvia, né? A cidade é um conjunto de bairros ali onde a gente mora e pronto, é isso, né? Só que na realidade, o intuito de falar sobre esses assuntos é porque existe uma construção do que se entende como cidade, né? O que esses filósofos pautaram sobre como deveria ser uma cidade ideal, por exemplo, segundo Platão, né? O que Aristóteles observou que deveria existir, né, dentre a comunidade para que se construísse uma polis, né, que fosse viável, de uma vida boa, que alcançasse os objetivos de uma felicidade para o cidadão, né? E toda essa ideia é muito importante de ser entendida, porque além de nos levar à compreensão da nossa história também, né, de como o nosso mundo ocidental se formou, também nos faz compreender e ter noções do que acontece com o nosso entendimento sobre a cidade hoje em dia, tá? Com o nosso entendimento sobre a democracia, porque essas coisas que aconteceram há séculos atrás, ou há séculos, né, para não ser tão redundante, têm influência nas nossas vidas. Falar sobre política, sobre discutir diretamente a democracia, falar sobre a organização de uma cidade, qual a finalidade, qual deve ser o objetivo disso, né? Como melhor viver em comunidade, certo? E a justiça, né? A justiça é um conceito importante que a sua prática, o seu exercício está muito ligado, né, ao bom funcionamento democrático, por exemplo, ou político de um modo geral, caso o governo não seja democrático de algum país, por exemplo. E às vezes, falar sobre esses assuntos parece ser algo distante de nós. Uma decisão política, uma decisão sobre justiça, né, o que se entende por justiça, como é aplicado, né, pelos nossos governantes, pelas leis, parece ser algo que não implica diretamente na nossa vida particular mesmo, sabe? Mas o que a filosofia pode nos mostrar é que sim, essas coisas têm uma influência direta no nosso íntimo, certo? No eu. E aí é importante que estejamos abertos à discussão. Isso para além do Enem, né? Eu gosto de trazer esse momento de reflexão, que é que, assim, que possamos nos entender, né, como sujeitos ativos dentro da nossa história, compreender
como chegamos ao que chegamos, né? E assim, isso é uma coisa que é pedida pelo Enem, inclusive, né? O Enem é uma prova que, apesar de ser bem cansativa e tantas coisas que se tem críticas e até coisas positivas dessa prova também, o Enem pede, né, que o aluno tenha essa leitura, né, do mundo. E o que danado é isso, né, esse conhecimento de mundo, essa capacidade de articular, né, o trabalho interdisciplinar, de ver no dia a dia coisas que parecem banais, mas não são, né, e tirar dessa banalidade coisas importantes para a construção de um sujeito ativo socialmente e que consiga concatenar, juntar os assuntos e perceber que decisões que estão lá distantes da gente são importantes. Então, esses filósofos, por exemplo, Platão e Aristóteles, eles vão destacar nas suas obras como a importância, né, do particular ali, do cidadão, vai interferir no todo. Então, como é importante essa relação do todo, que seria a cidade, a polis, tá? Com esse sujeito, certo? Então, vamos lá. Platão, como já sabemos, é aquele filósofo que trabalha a questão do mundo das ideias, né? E ideias é bem diferente do que a gente conhece na atualidade. Quando a gente fala em ideia, a gente pensa que ideia é um conceito desenvolvido, né, pela nossa mente e formulou tal ideia, né? É a estrutura de um pensamento organizado, de um argumento, enfim. Vamos entender que ideia é isso. Só que, na verdade, ideia, nesses termos, vem do grego eidos, que significa forma. Então, quando Platão fala do mundo das ideias, ele não está falando de ideias de palavras, um mundo onde existe só ideias. Ele fala de um mundo que não é físico, é um mundo metafísico, né? Além dessas coisas empíricas, tá certo? E nesse mundo sensível, mundo sensível não, no mundo das ideias, no mundo inteligível, é nesse mundo de onde as coisas vêm, né? Tudo que nós conhecemos aqui foi transformado, né? Nessas formas que nós temos hoje, mas a moldura, a essência dessas coisas está nesse mundo das formas, no mundo das ideias, que não é um mundo físico. Então, a partir desse conceito, Platão ele acredita que o homem possui uma alma, e essa alma ela é dividida em 3 partes. Então, vocês já estudaram isso, né, com outros professores, a gente só está rememorando aqui para poder adentrar realmente nos conceitos. Então, imagine uma pirâmide, e nessa pirâmide a gente vai fazer a divisão das partes da alma. Então, a parte da base da alma, né, seria aquela parte mais ligada às coisas essenciais da vida, né? Então, assim, as pessoas que possuem a predominância dessa parte da alma são as pessoas que estão ligadas ou predestinadas a viver do trabalho manual, por exemplo, do trabalho técnico, né? O que significa isso? Significa que nós precisamos, por exemplo, de alimentação, né? Precisamos, e isso é uma coisa essencial à vida, a nutrição, certo? Nós precisamos também de ferramentas que auxiliem o nosso dia a dia, a construção de casas, por exemplo, a roupas e afins. Então, as pessoas que possuem a predominância dessa alma, que está na base, são as pessoas que estão predestinadas a trabalhar com isso. Porque, só lembrando, e para quem não sabe vai aprender agora, nesse mundo grego, né, desse período vivido pela humanidade, acreditava-se que as pessoas estavam como que já destinadas a viver algo, certo? Que a sua alma estava disposta a isso. Então, se de acordo com Platão, a alma se dividia em 3 partes, né? Imagine essa pirâmide e as 3 partes. Então, quem estava predestinado a viver com essa parte de baixo da alma ia sempre viver daquele jeito e dificilmente ia sair
né, daquele estado de ser, certo? Tem a parte do meio, que é a parte mais ligada às emoções, as pessoas que são ligadas às artes, né, ou até à guerra, né, são as pessoas que têm a predominância dessa parte do meio da alma. Já o topo da alma seria a parte racional, são as pessoas que podem se desenvolver mais intelectualmente, tá? E têm mais capacidade de sabedoria, tá? Estão destinadas a isso também, predestinadas a isso. Talvez destinado não seja uma palavra tão adequada, mas isso é uma discussão mais acadêmica. E então a gente deixa isso para lá. O importante é a gente compreender que, de acordo com Platão, havia essa divisão da alma do homem, certo? E essas três partes são importantes, porque é uma parte ligada às coisas essenciais para suprir a vida, é a parte da base. A parte do meio da pirâmide é aquela parte que é ligada às emoções, né? Que é uma coisa já mais secundária. E a parte do topo é a parte racional. Então, da mesma forma que Platão acreditava que a alma se dividia dessa forma, a cidade também deveria seguir essa organização. Então, vamos lá. Na base da cidade vão ficar as pessoas que são os camponeses, por exemplo, os artesãos, né, que vão ser as pessoas que vão ser responsáveis por suprir as necessidades básicas da comunidade, tá? Da polis. E aí, no meio, vão ficar os guardiões, são as pessoas ligadas às emoções, né? Eles que têm a coragem, né, a bravura de ir para uma guerra e de proteger a sua cidade. Então, por isso, são as melhores pessoas, são as mais aptas para se dedicarem àquilo. Após isso, tem aquelas pessoas que precisam governar a cidade. Então, quem governa a cidade vão ser aquelas pessoas ligadas à sabedoria, porque é preciso sabedoria para administrar a cidade, né, a polis. Então, essa seria a organização ideal de uma polis, de uma cidade, segundo Platão, né? E no topo dessa organização estaria um rei, um governante que fosse filósofo, porque de acordo com Platão, a filosofia seria o mais alto grau de sabedoria, onde pode-se contemplar, né, o que realmente é quase que você é quase como se você pudesse, perdão pelo bug aqui no sistema, é quase como se você pudesse contemplar, né, a verdadeira essência das coisas. Porque nesse mundo sensível que a gente vive, as coisas são corruptíveis, são imperfeitas, e nós precisamos voltar nossos olhos para a verdadeira sabedoria. Então, para isso é necessário todo um sistema de educação, né? E a educação será dada, né, pelo Estado e pelo governo, tá? E o governo vai garantir que cada cidadão possua a educação necessária à sua alma. Então, se aquelas pessoas que são dedicadas à base, elas não precisam receber tanta educação, porque o seu trabalho é mais prático. O que não significa dizer que o seu trabalho é menos importante, porque são as pessoas que são detentoras do que é essencial para manter toda a polis. Lembrando que polis significa cidade, tá? E aí no meio estão os guardiões, são as pessoas que vão receber a educação já um pouco mais do que quem está na base, porque eles precisam lidar com suas emoções e para isso vão receber aulas ligadas à música, por exemplo, né, para poder trabalhar suas emoções, vão receber aulas de esportes, porque é importante para manter o trabalho físico, né? E, como eu já disse, lidar com as suas emoções também, para que eles possam ser bons guardiões, bons guerreiros, quando for necessário entrar numa guerra. E no topo da pirâmide estão as pessoas que vão receber o mais alto grau de educação, as pessoas que estão aptas, né, para receber para fazer esse trabalho de governar a cidade. E para isso é necessário uma educação que dura quase que uma vida toda,
Porque depois de aprender tudo que se tiver de se aprender, a religião da época, se aprender aritmética, geometria, aprender um pouco sobre astronomia, tudo que se tiver de aprender, tudo que você imaginar. Depois de tudo isso, aí chega-se a filosofia. Quando esse cidadão estiver apto para conseguir acessar esses conceitos tão sábios, ele vai conseguir administrar bem a cidade. E isso tudo é muito importante, né, para essa organização. E aí, dentro disso, vai o conceito. E aí é que se trabalha um pouco do conceito de justiça também em Platão. Platão ele vai seguir o que é contado na mitologia, né, de sua época e acreditar que a justiça será em dar condições, né, e dar o que for de cada um a cada um. Então, cria-se esse ambiente justo, né, esse trabalho da justiça, quando a cidade, a polis, consegue fornecer toda essa estrutura para dar a cada um aquilo que lhe é devido. E cada um exercendo o que for melhor para si, também vai exercer o melhor para o todo, né? E o melhor para si aqui não significa do impulso, do desejo egoísta que exclui o outro, mas o melhor para si enquanto um desenvolvimento das suas habilidades, e dessa forma você vai estar introduzido numa estrutura maior, né? E levando esse funcionamento para um bom caminho, um caminhar bom, na verdade. E com isso, né, Platão acaba desenvolvendo esse projeto, né, um plano, não sei a palavra adequada no momento para usar, pedagógico, né? Na sua obra República, ele dispõe, né, desse conceito, dessa argumentação de que a educação deve se organizar dessa forma na cidade, para que a estrutura siga, da mesma forma que a estrutura da alma, a polis, a cidade, siga também essa estrutura de organização, tendo como ideal um rei filósofo, né, porque seria o perfeito, né, o ideal para uma cidade, tá? Ter uma pessoa tão sábia governando. E Platão acredita também que é melhor que essa polis, que essa comunidade, ela viva em plena comunhão. E para isso é preciso abdicar daquela ideia de que nós temos alguma coisa que seja só nossa e compreender que o que temos é partilhado. Então, por exemplo, se as pessoas se casam e têm filhos e dizem que os filhos são seus, de acordo com Platão, é melhor que não seja dessa forma. É melhor que os cidadãos entendam, né, que os filhos são filhos de todos, que a esposa é esposa de todos, o marido é marido de todos. E com isso, Platão quer dizer que vai aumentar, né, ele vai criar laços maiores, porque quando os guardiões, por exemplo, forem para a guerra, eles vão querer defender toda a cidade. Eles não vão pensar só na sua família, eles vão pensar no todo, porque todos ali são seus filhos, todos são seus parentes. Então cria aí, né, essa relação, essa grande família, que pra gente pode ser bastante estranho devido à nossa forma cultural, enfim, toda a nossa moral e tudo mais, mas foi o pensamento desenvolvido por ele, né? E quanto à democracia, a organização política, Platão ele tem um pouco de aversão à política, a política de um modo geral e também a democracia. Quando estudamos de uma forma um pouco mais aprofundada, tudo indica que Platão tinha tudo para a vida política, né? E acabou deixando um pouco isso de lado e dedicou-se mais à filosofia. E quando Sócrates foi condenado, né, a sair da cidade ou a morrer, e foi condenado democraticamente, Platão acabou tendo mais aversão, né, à organização democrática. Lembrando que democracia é o governo do povo, né? Demos, que é povo, né?
democracia do governo. E aí, essa democracia, ela surge em Atenas, é o berço da democracia, e é uma democracia direta, diferente do que temos na atualidade, que é uma democracia indireta, onde escolhemos um representante que vai ocupar um devido cargo por um tempo e que, em tese, deve representar os interesses daqueles que escolheram, né, que o elegeram. Na época, a democracia ela veio à tona depois de muitas lutas com a formação da Grécia, tá certo? Lembrando que a Grécia é uma na época, né, era uma formação de várias cidades e estado, e cada cidade e estado ocupada por um povo, e esses povos vinham de diversos lugares. Então, havia povos de diversas formas, como, por exemplo, Esparta, que era uma cidade de um povo muito militarista, já Atenas não era tanto, e havia outras cidades também, tá? Então, havia um tipo de governo que era passado de família para família, que era um governo que não se preocupava tanto com os seus cidadãos, um governo que por vezes era tirano, acumulava riquezas e escravizava até os próprios cidadãos. E aí, depois de muita guerra, depois de muita luta ali, dentro mesmo, né, conseguiu-se conquistar esse poder democrático. E aí a democracia surge, e ela surge, né, para os cidadãos, homens sexo masculino, tá? Nascidos na própria cidade, né? Ser cidadão significava nascer naquela cidade. Então, para ser cidadão ateniense, era necessário ter nascido em Atenas e ter uma certa idade, e a partir daquela certa idade era permitida, né, a participação política. E aquelas pessoas seriam responsáveis por tomar as decisões em praça pública, né, na ágora, ou nas assembleias. Estou errando bastante, a dicção tá péssima. Só uma anedota aqui, vocês me desculpem qualquer barulho aqui pela casa, tá? E eu tô sentada aqui no chão, ao alcance do meu cachorro, então talvez vocês tenham escutado a respiração dele em algum momento, que ele chegou aqui na porta e tal. Tô numa casa nova, ainda tá um pouco tudo bagunçado, enfim. Aí foi o melhor lugar que eu encontrei para gravar. Mas deixando essas coisas de lado, onde é que a gente tava falando sobre a democracia, né? Então, de acordo com Platão, o melhor governo, né, vai ser aquele governo que seguir esse ideal pautado nessa educação, tá certo? O ideal do rei filósofo, né? Aquele que seria o mais sábio para governar a cidade. Então, de acordo com isso, Platão acredita que a monarquia, né, o poder concentrado em um rei, talvez seja uma boa. Por quê? Porque esse rei vai ser um rei filósofo. Quando a gente conversa um pouquinho sobre monarquias, lembramos do período da idade, do período medieval, né, e do período também da transição para a modernidade com a Revolução. E a gente lembra daquele poder absoluto que os reis tinham e que não era bom para o povo e tudo mais. Só que o que Platão incita com a monarquia não é esse governo concentrado na mão de uma pessoa que pensa em acumular riquezas. Porque quando a gente pensa na imagem de um rei, a gente tem essa imagem, né, de uma pessoa coberta de ouro, com tecidos caros e riquezas acumuladas, mas não é isso, né? O que Platão acredita que deve ser é um governo do mais sábio e não daquele que seja mais rico financeiramente. Vocês lembram que as pessoas que acabam tendo mais bens materiais são as pessoas que estão na base da pirâmide, porque são elas que produzem tudo aquilo e elas que distribuem isso para toda a cidade, né? São elas que mantêm a cidade. Então são essas pessoas que mantêm, né, e que têm mais bens materiais. Não é que as outras pessoas não tenham bens materiais ou não tenham poder aquisitivo, econômico, tá? Mas, assim, sabe-se que no período do absolutismo, das monarquias, o povo sustentava, né, esse governo e era muito pobre, infelizmente.
E aí, com essa organização que Platão propõe, as pessoas que participam da base da pirâmide na polis não são pessoas pobres, né, que não vão ter condições financeiras ou coisa do tipo, tá certo? Então, seguindo, o melhor seria uma monarquia. Essa monarquia vai ser de um rei filósofo, tá? E vai governar a cidade em prol de um governo justo, que ofereça essas condições de realização dessa polis, tá certo? Onde cada um se desenvolva naquilo que ele é melhor, naquilo que a sua alma tem inclinação para tal, e assim contribuir para o todo, certo? Em contrapartida, tem também o governo da aristocracia, que seria um governo, né, dos melhores, como entendemos, tá? Porém, se essa aristocracia for financeira, aí se torna uma oligarquia, segundo Platão. E aí essa oligarquia vai se corromper, porque vai estar preocupada apenas com a aquisição dos bens materiais. E não vai estar preocupada com a polis, né? A preocupação deve ser a organização do todo, o que seja melhor para todos. Então, caso o governo seja uma aristocracia, deve ser uma aristocracia da elite intelectual, daqueles que estão no topo da pirâmide e que podem intercalar o poder entre si, fazendo o que for melhor para todos e não melhor para si, tá? E em último caso, temos a democracia, né, que Platão tem muitas críticas, porque ele acredita que se a democracia for uma democracia exacerbada, né, vai se tornar uma coisa em que as pessoas não vão ter noção do poder que estão dispondo em suas mãos ali e vão acabar tomando decisões erradas e ruins até para si mesmos, como aconteceu com a morte de Sócrates, que Platão acredita que quem escolheu aquilo, né, se foi uma decisão do povo, uma decisão dos cidadãos, os cidadãos escolheram contra eles mesmos, né, porque Sócrates tinha a sabedoria para passar. Mas aí foi, enfim, teve todo um esquema político da época que era contra aquilo. Então, é preferível uma monarquia de um rei filósofo que vai governar em prol, né, da polis, e não sendo assim, pode ser uma democracia, segundo Platão, contanto que essa democracia seja controlada, né, para que as pessoas que estejam tomando as decisões ali sejam pessoas que tenham exercício da filosofia, tá certo? E aí a gente discutiu, né, esses 3 pontos importantes. Eu dei mais espaço para falar sobre Platão, porque Aristóteles, ele vai ter alguns conceitos semelhantes e compreendendo Platão, a gente vai conseguir compreender também um pouco dessa organização de Aristóteles, tá certo? Só que já é diferente, tá? A estruturação, por exemplo, da alma é um pouco parecida, porque Platão também acreditava que o homem tinha uma alma e que essa alma era dividida em 3 partes, né? A parte vegetativa, a parte emotiva e a parte racional. Lembrando que a parte emotiva da alma, ela se dividia, né? E numa dessas divisões, a parte emotiva também participava da parte racional. Só que isso é detalhe para outra discussão. O que é importante a gente entender é que Aristóteles também acreditava nessa divisão da alma, só que essa divisão não vai ser aplicada da mesma forma que em Platão foi aplicado. A estrutura da polis, a estrutura da cidade, ela seria organizada da mesma forma que a alma é organizada, segundo Platão. Já segundo Aristóteles, não é dessa forma que acontece. É um pouco semelhante, mas não é nessa mesma estrutura. Bem, segundo Aristóteles, ele tem uma obra muito importante, né, para a compreensão desses conceitos, que é Ética Nicômaco e uma outra obra é a Política, né? Política mesmo, o nome, Política. Na Ética, Aristóteles trabalha conceitos que estão ligados à política e vice-versa, porque essas coisas não vão se separar, tá bom? E, bem, vamos lá construir também o caminho para entender isso, assim como a gente fez com Platão. Em Aristóteles, as pessoas também possuem essa inclinação, né, que Platão acreditava que existia também, essa predisposição a ter essa dominância da alma. Então, tem pessoas que são dominadas pela alma vegetativa, outras são dominadas pela alma emotiva e outras
possuem a dominação da alma racional. Lembrando que a organização é em pirâmide. Então, umas pessoas vão possuir a alma vegetativa como sendo controladora, né, do seu corpo. Subindo um pouquinho tem a parte emotiva. As pessoas que possuem a parte emotiva como vigente no seu corpo, possuem a vegetativa e a emotiva, tá? Já quem possui a parte racional, possui as 3 partes da pirâmide e tem esse brinde de ter a alma racional. A alma racional é a responsável, mais uma vez, né, ligada à sabedoria, por ser a parte que vai permitir que o cidadão seja senhor de si e senhor dos outros também. Por que senhor dos outros? Porque os outros que não possuem a alma racional precisam, né, de alguém que lhe dê ordens. Porque aquela pessoa sabe o que é melhor, já que possui a parte racional, tá? Então vamos lá. Se uma pessoa só possui a parte vegetativa, aquela pessoa estará ligada, né, a uma vida que está interessada apenas em sobreviver, em manter-se vivo e pronto. Isso é dentro desse pensamento, tá? Então, como é que essa pessoa seria capaz de discutir a política, a organização da cidade? Mais acima, tem as pessoas que estão dedicadas à parte emotiva. Como as pessoas da parte emotiva vão adquirir sabedoria para organizar as suas virtudes, por exemplo. Então, não tem como, né? De acordo com essa organização. Então, as pessoas que têm a parte racional como predominante são as pessoas que estão aptas e responsáveis para tomar as decisões daquilo que for melhor. Então, a política, ela deve estar a serviço, né, da organização desse todo, né, na cidade. A cidade, a polis, ela é como um corpo, segundo Aristóteles. E esse corpo é formado de vários membros, né, e os membros são os cidadãos. Assim como um corpo, os membros, eles têm as suas funções. Então, cada cidadão tem a sua função dentro desse todo que é o corpo, tá? Então, é essa analogia mesmo que é feita. Então, vamos imaginar a organização de uma casa. Então, dentro de uma casa, tem o chefe da família, né, e os integrantes da família. Os integrantes, eles devem ser guiados pelo chefe, que é o senhor da casa, tá? E lembrando que nessa época também já existia a escravidão, tá? Só que era uma escravidão por guerra, por dívidas, né? E as pessoas que eram feitas de escravas, tá? As pessoas escravizadas, eram pessoas que eram entendidas como pessoas que não eram aptas para governarem a si mesmas, não eram aptas para tomarem decisões. Eram vistas, tá? Como objetos mesmo, tá? Então, assim, imagine uma aldeia, nessa aldeia tem várias famílias. E ali é preciso que seja feito um trabalho manual de construção de casas, de manutenção das coisas e tudo mais. Então, as pessoas que eram feitas de escravas, essas pessoas elas ficavam responsáveis por fazer esses serviços, né? Porque, de acordo com Aristóteles, era melhor que o senhor que organizasse ali aquela aldeia, ele indicasse o que aquela pessoa feita de escrava fizesse, porque senão aquela pessoa não ia saber guiar a sua vida. E de acordo com esse pensamento, aquilo era o melhor a ser feito, porque se uma pessoa está predestinada a uma função e aquela pessoa consegue exercer aquela função com excelência, essa pessoa está se aproximando, né, daquilo que é a felicidade. Ou seja, é exercer, é viver aquilo que você está destinado a fazer, né? Ou predestinado, ou está inclinado a fazer, tá? Para a gente não falar de destino. Apesar de que eu já usei essa palavra várias e várias vezes. Então, imagine que a cidade é um corpo, né? E esse corpo é formado pelos membros. Então, aqui eu tenho a mão. Qual é a função da mão? A mão tem várias funções, mas vamos resumir que a função da mão seja pegar coisas. Então, a felicidade dessa mão, tá certo? Está em ela realizar a sua plena função, que é pegar objetos.
Então, da mesma forma, se uma pessoa está destinada a serviços práticos, como serviços no campo, construir coisas, essa pessoa ela vai estar exercendo, né, o melhor de si enquanto ela estiver dentro dessas funções. Então, é preciso que essas pessoas sejam guiadas para isso. Então, tem as pessoas que são responsáveis por guiar aqueles que não têm consciência disso. E as pessoas que são detentoras da parte da sabedoria, da parte racional, são as pessoas que vão ter consciência daquilo em que elas são melhores e fazer aquilo, tá? Tudo isso, né, com a finalidade de alcançar a felicidade, que é o maior bem a ser vivido, né, que é um bem em si mesmo. Aristóteles afirma que as pessoas estão o tempo todo fazendo uso de coisas para alcançar um bem. Então, por exemplo, uma pessoa tem um objeto que é uma vassoura para varrer uma casa, né, e usando aquele objeto, você alcança, né, o bem, né, de ter uma casa limpa, por exemplo. Mas a felicidade, segundo Aristóteles, é definida como um bem em si mesmo. Então, quando alcançamos a felicidade, né, quando chegamos até ela, é um bem que é vivenciado sem uma outra finalidade. Você vive a felicidade pela própria felicidade e não por querer chegar a outra coisa. Então, essa organização da polis, né, ela precisa seguir esse percurso, esse caminho, para que ela forneça, né, a felicidade para os cidadãos, onde cada um vai exercer a sua função, né, e com isso fornecer o melhor de si para esse todo, para esse corpo, certo? Tudo isso, gente, porque na filosofia aristotélica é uma filosofia que ela trabalha em prol de finalidades, tá? Existe uma finalidade nas coisas, existe um fim a qual as coisas estão destinadas. E isso a gente chama de telos, né? É uma filosofia teleológica, é uma filosofia que prevê uma finalidade nas coisas, tá? Observa, aponta uma finalidade. Então, a cidade, né, a organização da polis, é uma coisa que já estava destinada a acontecer por natureza. Faz parte da organização da natureza, é a lógica natural das coisas que o homem se organiza dessa forma. Vocês lembram que Aristóteles afirma que o homem é um animal racional, né? E também que o homem é um animal político. Ou seja, ele precisa dessa organização da polis para viver e chegar à sua felicidade. Então, com tudo isso, né, a gente consegue compreender um pouco também do que Aristóteles falava sobre a organização da cidade, a organização política, e quanto ao seu posicionamento, digamos assim, político em relação à monarquia, à aristocracia ou à democracia, Aristóteles, perdão, vai seguir a mesma ideia, assim, de Platão, né? Que a cidade pode ter um rei, ou ter uma aristocracia, ou ter uma democracia, né? Contanto que isso seja exercido pelas pessoas que possuem a parte racional, né? E que sejam capazes de fornecer, né, essa estrutura para a polis. Na obra Política, por exemplo, Platão não, perdão, Aristóteles discute um pouco sobre como deve ser a economia de uma cidade, como, por exemplo, o acúmulo de riquezas, por exemplo, o acúmulo de bens, é uma coisa que não faz sentido e pode até começar a causar injustiças. Então, Aristóteles aponta que isso não é algo a ser praticado dentro de uma polis, que o comércio deve ser um comércio controlado, para que as necessidades sejam supridas e as pessoas possuam o essencial às suas vidas, tá? Mas não o acúmulo de riquezas, por exemplo. E isso, e isso é uma forma de gerenciar a cidade, né? Então, quem for governar a cidade, né, os cidadãos que estejam à frente, caso seja uma democracia, por exemplo, precisam ser essas pessoas que estão aptas a isso, tá? E, em contrapartida, a justiça, né, seria um conceito mais ligado à ética,
e é discutido com Platão, com Aristóteles, estou confundindo bastante, é discutido com Aristóteles em relação às virtudes, né? Então, uma pessoa virtuosa é aquela que é capaz de exercer o melhor, né, de uma disposição. Então, por exemplo, toda pessoa tem a capacidade de ser corajoso, né? Então, ser corajoso em demasia, em excesso, é algo que se torna tolice, porque uma pessoa perde a capacidade de avaliar uma situação que seria viável ou não de se enfrentar, e aquela pessoa pode colocar sua vida e a de outros em riscos por colocar essa coragem em excesso. Da mesma forma que a covardia também não é uma virtude boa, porque você não protege a cidade, não protege a si nem aos outros. Então, o meio termo entre esses extremos seria o exercício da virtude, né? Então, da mesma forma, está trabalhada a justiça, né? A justiça, ela deve andar, né, por esse meio termo das coisas, para dar a cada um aquilo que lhe é próprio, que lhe é necessário, para que desenvolva, né, as suas aptidões, desenvolva a sua função dentro desse corpo, né, que seria a cidade, tá? Então, a gente observa aqui reflexões interessantes para a política atual, né, para a conjuntura atual ocidental, tá? Esses conceitos são importantes durante a construção, né, do nosso senso político, do nosso senso democrático, e muitos desses conceitos foram abandonados. É claro que algumas coisas a gente se choca, né, como, por exemplo, acredita-se que pessoas estão destinadas, né, a serem feitas de escravas e que precisam de um senhor. Por que isso? Porque essas pessoas não desenvolvem o lado racional. E hoje, a gente já não aceita mais isso, ou pelo menos a maioria de nós, né? Depois de conquistarmos a liberdade e entendermos que temos a igualdade de direitos, isso traz para a gente uma noção totalmente diferente. E isso será discutido mais à frente, né, no desenvolver desse pensamento filosófico, tá? Mas alguns desses conceitos ainda são importantes, como, por exemplo, a organização de uma cidade deve fornecer condições aos seus cidadãos para que se desenvolvam da melhor forma possível e se realizem plenamente. Ou seja, essa ideia é algo a ser captado por nós e ser introduzido ou reintroduzido na política, né? Então, conversar sobre democracia, política, tá? Justiça, são coisas que devem estar no nosso dia a dia, que fazem parte, né, do Enem, das nossas provas, mas que, para além do Enem, trazem grandes reflexões. Desculpem a minha falta de uma boa dicção. Infelizmente, o cansaço, a correria tá me tirando um pouco a concentração das coisas. Essa aula está sendo gravada porque, mais uma vez lembrando, porque a primeira aula foi corrompida, o áudio não ficou bom, mais de 1 hora de aula gravada e infelizmente teve que ser excluído. A aula vai ser publicada com um certo atraso devido a outros compromissos que eu tenho, trabalho, tirando essa parte da licenciatura, tá? Que me toma um bom tempo e cansaço também, então eu agradeço a paciência de vocês, espero que essa aula ajude a vocês lembrarem os conceitos. Como essa aula também vai ser publicada no YouTube, né, para se contextualizar, essa aula faz parte do pré-vestibular, né, é a aula de número 4 de Filosofia Antiga, e os conceitos trabalhados, o tema dessa aula, né, é democracia, a polis, a cidade e a justiça, em Platão e Aristóteles. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, comentar no YouTube ou falar diretamente com a professora ou com outros professores para destrinchar melhor os conceitos, tá? Muito obrigada a quem assistiu a aula e pela paciência, tá certo? E espero que vocês arrasem no Enem e na vida de um modo geral.